Não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus? Onde está? É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, de João 14, de 21 a 26, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo continuando o discurso que fazia aos apóstolos na última ceia. Na primeira parte do discurso, ele explica que ele vai para o Pai e nos levará para lá. Então somos nós que estamos caminhando em direção à casa do Pai. Mas lembrando, não era caminhando no sentido físico, como alguém que passa por um caminho de pedra, mas é alguém traçando um caminho espiritual, com a qual gradativamente nós começamos a participar dia após dia da alegria que Deus dá aos seus santos. Porém, hoje no Evangelho temos uma coisa nova. Não é que apenas nós vamos para dentro da casa de Deus, mas Deus também passa a morar na nossa casa. É uma promessa que o Cristo faz de habitar dentro da alma humana. E isso é algo bastante importante, porque mostra o nível de união a que ele se pretende. Nós entramos na casa de Deus e Deus entra na nossa casa. Nós entramos no interior da vida divina para que Deus possa também estar no nosso interior. E aqui nosso Senhor diz como isso acontece. Ele fala assim: quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, como assim acolher os meus mandamentos e observa? Basicamente é o seguinte: toda vez que nós falamos em uma inabitação divina, em guardar a palavra de Cristo, nós podemos guardar a palavra de nosso Senhor de pelo menos umas 3 maneiras. A primeira maneira como nós guardamos a palavra é quando nós escutamos uma palavra do Evangelho e nós memorizamos. Então, aqui mesmo, nós escutamos essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e ela ficou na nossa memória. Então, é uma maneira de guardar. A segunda maneira de guardar, não somente na memória, mas também no entendimento, que é quando nós conseguimos explicar essa palavra e dizer para os demais o modo dela de ser. Uma outra maneira é exatamente aplicando a palavra. Ou seja, eu recebi uma instrução de nosso Senhor Jesus Cristo, um mandamento, e eu comecei a simplesmente executar o que ele diz. Por isso que é muito curioso quando algumas pessoas falam de Deus como misericórdia, é verdade, Deus é misericordioso, e ignoram que ele também deu algumas normas, algumas instruções, e as pessoas acreditam que, dado que Deus é misericórdia, a gente pode ignorar as suas instruções. Não é isso que nosso Senhor fala. Ele diz: quem acolhe os mandamentos e observa, esse é que me ama. Então, se a pessoa diz que ama a Deus, mas não está disposta a fazer nenhum sacrifício para cumprir os mandamentos, essa pessoa amou com a boca apenas. Isso é que é um mistério muito importante entender. Nós guardamos a palavra de Cristo não somente reproduzindo as frases e as palavras bonitas que aconchegam, que acalmam o nosso coração, porque nos alivia, mas também quando nós ouvimos aquelas palavras que são duras e que exigem de nós uma mudança de comportamento. Quem acolhe os meus mandamentos e observa, esse é o que me ama. Nós sabemos isso também. Nós temos algo assim. Se a pessoa fala que nos ama, mas sempre faz algo para nos prejudicar ou para nos ofender, nós sabemos que esse amor é só de palavra e nós sabemos que esse amor não vale muito. Do mesmo modo também se dá a nossa relação com Deus. Nós também sabemos que o amor que vem só pela palavra, ou seja, só de discurso, não serve. Por isso que a mudança de atitude, a mudança de comportamento, uma confissão bem feita, um desejo real de transformação de vida, é exatamente o que vai mostrar esse amor ao nosso Senhor. Só que ele fala uma coisa mais profunda ainda. Ele fala: quem guarda os meus mandamentos me ama. Claro, porque essa pessoa ouviu a palavra e executou. Mas ele fala que se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então,
vira morada da Trindade as pessoas que guardam a palavra e amam o nosso Senhor nos seus atos. Por que isso? É muito interessante. Quando nós guardamos a palavra pela inteligência prática e pela inteligência teórica, ou seja, pela nossa capacidade de pensar o que Deus pensa e fazer aquilo que Deus faz, nós estamos tendo uma experiência quase trinitária. Porque olha só, toda vez que nós escutamos uma palavra e nós entendemos nosso interior, é como se um verbo está sendo gerado em nós. Eu agora estou falando uma série de palavras e se ela faz algum sentido no interior da nossa cabeça, é como se aquela palavra que estava comigo passa a estar contigo. E um pouco dessa vida que existe dentro de mim, da meditação, começa a estar também dentro daquele que me escuta. Isso é uma consequência natural da palavra. A palavra comunica um pouco da vida daquele que fala para a vida daquele que ouve. Isso é próprio da inteligência. Só que quando a palavra comunicada é a palavra divina, então um pouco da vida divina sai da boca de Deus e vai para o interior de nós mesmos. E aí o que é gerado dentro do nosso interior, o que é gerado dentro da nossa inteligência, não é um verbo humano, é o verbo divino. E isso é impressionante, porque toda vez que é gerado dentro de nós o verbo divino, acontece dentro da gente um pouquinho daquilo que acontece na Trindade. O Pai gerou o verbo na eternidade. E nós geramos o verbo aqui, dentro do mundo, quando nós entendemos e meditamos no Evangelho. Agora, gerar o verbo é algo muito importante. Agora, se nós ainda por cima amarmos esse verbo que foi gerado, quer dizer, se nós quisermos fazer tudo aquilo que aquela palavra nos diz, se nós queremos amar nosso Senhor Jesus Cristo cumprindo aquela palavra, então nós estamos dentro da nossa alma gerando o verbo e amando o verbo. É exatamente isso que Deus faz eternamente na Trindade. Gerar o verbo e amar o verbo. O amor do verbo é o Espírito Santo. Ou seja, é como se toda pessoa que acolhesse a palavra de Deus, meditasse e executasse, dentro da sua alma tem um pouquinho da Trindade. E é desse jeito que Deus mora dentro da gente. É como se aquela vida que Deus tem na Trindade lá no céu começa a estar dentro de nós através da nossa meditação e do cumprimento dos mandamentos. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender esses mistérios e a perceber que a essência da vida santa passa pela presença da Trindade dentro da nossa alma.